Nós temos a honra de ter nos estúdios da Rádio Rosário, hoje, o arquiteto Giovanni Girelli. Ele, apesar de uma grande carreira como arquiteto, ele está aqui hoje por uma outra faceta dele muito importante de pesquisador, antropólogo e escritor. Ele fez um belíssimo trabalho sobre Guaporé e região. E já é tua terceira obra, né? Aquele primeiro volume formal, tu tem alguma outra coisa? Só minha foi aquele do centenário do município, né? Mas lançado em 2003. Quarto volume do álbum comemorativo 150 anos de imigração italiana. Aí eu tenho participações, né? Certo. E agora este livro, Sim. Todo teu. Bom, então, eu queria ver com o Giovanni como é que ele achou, como é que foi esse teu trabalho. Tu teve esses facilitadores, tu teve que encarar no osso do peito, Giovanni, como é que foi? Eu sei que os custos tu arcaste por inteiro, isso eu sei, mas como é que foi ali em Guaporé, o entendimento do teu trabalho? Foi revolver com velhas questões, né? Às vezes velhas feridas, né? Embora eu sei que tu levaste com muita elegância, mas revolvem coisas que às vezes os caras não gostam que se revolva, né? Também. E algumas até dizem, estava na hora, mas outros dizem, por que foi falar disso? Outros, né? Faltou. Hã? Faltou também. Faltou. Então, como é que tu sentisse dentro da comunidade, certo. Da colaboração? Então, minha saudação aos ouvintes aqui da Rádio Rosário, né? E, em primeiro lugar, que essas primeiras credenciais que tu me conferiste ali, eu não me confiro, vamos dizer assim. Porque eu sou um amador, né? Não sou historiador, nunca estudei nada formal sobre história. Claro, na arquitetura eu fiz um mestrado que tinha certo vínculo com a história, fiz todo o mestrado, eu só não passei na proficiência em inglês. E estava com a minha toda a minha dissertação pronta, já aprovada, né? Aí eu não passei e fiquei para fazer a proficiência em inglês de novo. Eu tenho grande dificuldade com a língua inglesa, né? Tenho um bloqueio. Só que daí começou a entrar dinheiro para mim, como arquiteto, comecei a fazer coisas fora de Guaporé e fui deixando para depois até que fui jubilado, então eu não concluí o mestrado. Mas eu não tenho formação e eu sou um amador nesse ramo. Então eu sou meio que um intrometido e um entusiasmado. Né? Essa aqui é a verdade, né? Eu gosto de fazer isso. Eu estou com tempo agora para retornar às pesquisas, né, desde a pandemia para cá, e fiz isso. Mas o teu trabalho é reconhecido pela qualidade, Giovanni. Embora tu não te atribuas o título de historiador, tu és um grande conhecedor de história. Né? A gente acaba conhecendo algumas coisas, assim, né? E eu também... A gente gosta, assim, de deixar alguma coisa, né? Então dizem que todo homem tem que escrever um livro e ter um filho e plantar uma árvore. Árvore eu só cortei. Está em tempo ainda. Eu só cortei. O filho eu consegui fazer e um livro precariamente ali do meu jeito. Inclusive não tem correção por nenhuma profissional. Eu optei por não fazer, porque num desses que eu participei, e tu também participaste, tinha a corretora profissional. E aí, mas dava um trabalho enorme em 2, 3 páginas que eu tive lá, nossa, e acaba desconfigurando aquilo que tu queria dizer. Então eu preferi não ter. E se tiver algum errinho, eu já constatei, acabou, né? Ninguém é perfeito. Né? Eu tenho dito que eu devolvo o dinheiro e com um acréscimo ainda para a pessoa não reclamar mais. Mas, Giovanni, né? Então eu faço todas essas ressalvas, né? Mas eu reconheço que ficou bonito. Questão estética, pelo menos, eu reconheço que ficou muito bonito. Tem né? Um monte de material aí. Isso aí vai ser a referência para os estudantes do Guaporé e também de Serafina e região daqui a alguns anos. Vai ser uma fonte de pesquisa aquilo ali. E outra coisa que eu acho que ficou interessante é o título. Né? A Guaporé que ninguém viu, as histórias não contadas. E realmente é isso, sabe? Eu acho que esse título pega na alma esse trabalho ali que eu fiz, né? Tipo, pelo menos, sabe, quem mais gosta, com certeza, por exemplo, do livro, quem é a pessoa que mais vai valorizar sou eu mesmo, eu acho, né? Porque a gente que faz, aí fica um filho nosso, né?
E então até agora está vendendo muito bem, assim, eu agradeço a todas as pessoas assim, que estão comprando. Nossa, conseguir me pagar os custos na íntegra. Eu tive também uma pequena colaboração do Sicredi, né? É importante dizer, né? Ela foi ínfima, enfim, no valor do livro, assim, mas foi a única a empresa que topou me dar uma ajudinha, né? E aí está com o logo aí, então eu agradeço. E eu já estou me apegando ao estoque, porque tinha lá aquelas pilhas de caixas que eu fiz 1000 exemplares, né? Eu acho que agora, claro, muitos estão nas livrarias, né? E não foram vendidos ainda. Mas aquilo que está me restando lá, estou me apegando e daqui a um pouco eu não quero mais vender, porque aquele primeiro, me sobrou 2 exemplares só do primeiro, fui dando, uns fui emprestando. E tem gente me pedindo do primeiro livro também. Aí pretende reeditar? Não, porque tu acredita, eu vou contar a história desse primeiro livro bem rapidamente. Foi patrocinado pelo Banrisul na época, e era para a editora Mercado Aberto fazer. Só que eles não davam retorno para mim, sabe, estava uma coisa muito estranha. Eu fui a Porto Alegre, eles me receberam, mas tipo não resolveram nada. E aí eu digo, tem uma coisa errada. A empresa estava falida. E eles passaram por uma gráfica fazer, na época Evangraf. E eu fiz esse livro do lado do Estádio Olímpico, num casebre de madeira. O editor era um rapaz barbudão assim. Era bom, o editor era bom. Eu fiz do lado dele. A pessoa era boa. O livro está muito bom. Tá? Mas assim, tinha os bem cachorros editado, lambendo os pés, os meus pés, eu vou contar essa história. Um calorão, que era um verão, assim, a gente suava lá dentro, não tinha ar-condicionado, tinha um ventiladorzinho. E a gente ficou lá 2 semanas editando o livro lá. E a gráfica, ela imprimiu todos. Ele teve um pequeno probleminha, assim, que as páginas, com o tempo do manuseio, não foi bem costurado. Tem bastante página solta. Tem que mandar num encadernador, colocar, porque o livro é precioso. Quer dizer, o livro já tem sua própria história, é isso? O próprio livro. Não, acaba tendo, né? E então ficou aí, o meu também despencou todo, botei uma espiral. Né? Então tem esse drama aí também. Aquilo tem a ver com um TCC teu, ou uma dissertação de mestrado, coisa assim? Teve a ver, foi ali que começou. Que daí eu comecei o meu TCC 2 anos antes de realmente começar a disciplina, né? E foi sobre o Centro Histórico de Guaporé. E aí eu comecei a pesquisa que eu vi isso, e publicar no jornal Tribuna da Serra. Eu escrevi há 17 anos, eu acho, no jornal. Foi desde adolescente que E eu ia publicando as fotos e acabou sendo uma revelação para as pessoas, porque a história estava toda perdida, né? Aqui era a Rua dos Cafés, olha só como era. Aqui, né? O Moinho, Rio Grandense, a Maltaria. E aí, com esse respaldo que eu tive, eu fui me entusiasmando. E aí a gente não para de receber material, né? Mas até como hoje. É que está a aceitação em Guaporé? Como é que a pessoa está vendo? Como é que estão, eu diria, prestigiando esse teu livro? Em Guaporé. Eu ainda não consigo sentir, mas eu consigo sentir nas vendas, né? Nas vendas. Eu botei minha sobrinha, trabalho infantil, denúncia aqui de trabalho infantil. Botei minha filhada a vender, ela tem 8 anos, ela sai com a Tata, né, na rua, e ela vai entregar, na verdade. Então eu mando ela entregar no Clube União, que já está vendido. Mas no caminho, abordam ela para comprar. Então eu dou R$30 para ela, e ela vem feliz da vida para receber os R$30. Giovanni, ficamos honrados que tu comece tuas entrevistas pela Rádio Rosário. Pelo que eu sei, é a primeira que está dando em rádio sobre o livro. Ou já desse alguma em Rádio Guaporé? Não, ninguém me procurou. Ninguém procurou? Eu procurei a Rádio Aurora. Na verdade, até aí, depois que eu procurei, sim, eles me convidaram. Mas eu acho interessante vir numa outra rádio também, né? Porque a colônia do Guaporé abrangia desde Mussum até Vila Maria. Então, Serafina Correia, com certeza, está inserida, né? Está no livro também. Vanini, pelo outro lado, lá do norte, né? Sim. Então, acho que é interessante. Né, inclusive, o entrevistador ser uma pessoa que não é de Guaporé, às vezes também é interessante, porque tu sabe como é, né? Tem perguntas que, às vezes, o pessoal de lá fica repetindo as mesmas perguntas e não fica uma entrevista tão legal, né? Eu achei interessante vir aqui para Rosário. Não, assim, eu quero saber como é que está a classe cultural, a classe mandatória do Guaporé. Eles estão prestigiando o pessoal da prefeitura, vereadores. Até agora não. Ninguém me procurou. Ali. Algum vereador eleito tive respaldo, até comprou o livro.
Mas é estranho, assim, estranho não, eles têm seus afazeres também, a história, assim, ó, para nós é entusiasmante, né? Para quem gosta, né? Mas para aquelas pessoas que estão envolvidas com outras coisas, né? E no corre-corre, de repente não, né? E eu até ofereci para um ou dois candidatos a prefeito e eles não quiseram comprar. Disseram que não, acho que a frustração, sei lá, né, de não ter ganho a eleição. Tem alguma desconformidade com o pensamento? Não, eu vou te contar uma história, então, porque a pessoa já foi demitida. Eu ofereci para a biblioteca de Guaporé, mas nem era, eu acho, esse mandato aqui, era o fim do outro. E a bibliotecária disse que não tinha interesse. A bibliotecária. Olha, mas parece que por um outro motivo, não esse, ela acabou saindo e depois entrou a nova gestão. Giovanni, me passou essa impressão, por isso estou perguntando. Eu tenho acompanhado algumas coisas, né? E me parece que Guaporé, assim, tem pessoas que te prestigiam, mas talvez os que mais têm interesse em perpetuar essa grande obra aqui, que é uma obra para todo o município, me parece tomar alguma distância, ou é impressão minha? Eu não sei, né? Eu não tenho pretensão nenhuma, assim, também nossa, tá todo mundo comprando meu livro, eu estou feliz da vida, né? Mas realmente isso é uma história para se contar também, né? Porque às vezes política, sabe, eu não me envolvo por causa disso, né? Porque tu vê as campanhas, tu vê pronunciamento dos políticos. Mas algum vereador que amam o Guaporé. Já te levou? Eu acho que não amam algum coisa nenhuma. Já te levou para a Câmara para mostrar eu não tenho nem interesse de dar uma olhada. Às vezes os vereadores levam uma pessoa porque faz parte de um grupo da terceira idade e canta uma canção da nona, né? Sim. Mas alguém te levou já para homenagear ou destacar pelo imenso trabalho que fizesse em prol de Guaporé, pela cultura? Não, mas eu sou arredio também, né? Eu não gosto. Eu estou vindo aqui porque eu também sou teu amigo e eu me sinto super à vontade de conversar contigo, assim. Mas assim, ó, se me convidar, por exemplo, já me disseram, tu tem que fazer, quando é o lançamento? Eu não vou fazer lançamento. Primeiro porque tem que se pronunciar com... Eu te enxergando aqui, eu consigo falar bem tranquilamente, mas se eu vejo assim, 6, 7 pessoas já não gosto, sabe? E não gosto de pompa também, né? Eu acho que não... Eu não sei porque eu sou arredio a isso e eu escapo. Mas esse livro... acho que também não precisa, ele, né? vai falar por nas si só. Livrarias. Ele vai falar por si só. Tá nas livrarias, quem tem interesse olha e quem não tiver, né... Tem uma piada interessante que teve uma pessoa que me disse, não sei o que dar de presente pro meu amigo. E aí eu disse, por que tu não dá um livro? Eu disse, não, um livro ele já tem. Um livro. A biblioteca dele é constituída de um livro. Um livro ele já tem, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Sabe se das perguntas não querem calar? Em geral a pergunta não quer calar, é pergunta idiota, mas eu acho que essa não é. Eu sei que tu tens um apreço especial, tinha essas alturas, pelo aquele magnífico prédio do Colégio Conceição, que sumiu. Eu sei que tu empreendesse uma campanha para preservação. Foi? Não foi uma campanha. Campanha fizeram... Um trabalho pró. Foi assim, eles nos convidaram. Nossa, o Roberto aqui diga aqui para a RBS, porque essas perguntas aí, acho que ninguém ia me fazer. Não, eu não quero pegar pesado, Giovanni, dentro da amizade da gente. Não, eu acho que seja a hora da gente saber algumas coisas que são importantes, né? Eles nos convidaram, e eu agradeço, nossa, a gente foi super valorizado, porque a Mitra nos convidou como empresa, né, a nossa incorporadora, para fazer uma proposta sobre aquela área, né? Eles têm um quarteirão inteiro, na verdade, ainda deles, né, que é da Mitra, né? E me parece que foi vendido esse quarteirão dos irmãos maristas para a Mitra na época, e pelas informações que a gente tem, foi por um preço abaixo, bem abaixo do mercado, meio que, assim, não sei, nada oficializado, mas de palavra, um compromisso de manter aquele lugar, né, de valorizar. Eu não tenho nada documental para dizer que isso, acho que nem foi documentado, mas é a história que sempre correu, né? E aí eles nos procuraram, por quê? Porque eles precisavam negociar aquela área lá, né? E eles queriam em troca salas comerciais para alugar,
porque me parece que o aluguel ficaria em Guaporé, que também é uma coisa boa, né? Ao invés do dinheiro numa venda ir para o Vaticano, para nós é mais interessante que fique lá, né? Sim, que possa ser reinvestido, é muito melhor, achei ótimo. Mas não às custas de tirar aquele prédio maravilhoso lá. Não, tudo bem, é deles, né? Não é tombado, certo. Eu sou contra o tombamento também. Eu sabia que você diz em italiano, paroni e mate não sei quem comanda. Patrões e loucos, ele não tem como mandar neles. Uma coisa importante de dizer, eu sou totalmente contra obrigar alguém a preservar alguma coisa. Eu acho que a preservação ela tem que fazer bem ao proprietário também, porque senão não tem sentido. Aquilo fazia bem ao coração das pessoas de Guaporé, porém. Não, eu imaginava que, em sendo a Igreja Católica, que não houvesse tanto interesse de derrubar e poder... vender aquilo, achei que casaria perfeitamente o quê? Como eles queriam as salas comerciais, nós oferecemos o valor por eles mesmo orçado, né? Eles fizeram uma avaliação, né, do quarteirão e a gente, claro, não tinha condições de fazer o negócio total. Então, a nossa proposta era pegar em terrenos, que seria uma parcela menor, o mesmo que a gente iria dar em salas comerciais, o mesmo valor, né? Acho que não dava nem um quarto do quarteirão. E eles poderiam negociar com outras empresas também o resto, né? Que a gente não tinha essa capacidade. Só que as salas eu ofereci restaurar o prédio, nós restauraríamos o prédio e entregaríamos as salas comerciais no próprio prédio de frente para a rua. Dava para conciliar tudo. Inclusive a ideia é que ali fosse um centro gastronômico, né? Maravilha. Porque já tem o calçadão, já é mais largo naquela porção quase total, né? Fora as duas torres que estão no alinhamento. O corpo todo central do prédio, ele é recuado. Então, ali eu fiz um projeto, né, da minha vontade, assim, sem custo nenhum, mostrando como ficaria aquilo, né? Abriria as portas até o chão e faria as lojas todas ali. Centro gastronômico, mais alguma coisa complementar. Tu ia resgatar uma coisa muito importante, que é a história da gastronomia do Guaporé, que tem referências, lembranças muito boas. A doceria do Guaporé era fenomenal. Sim. As doceiras do Guaporé se esparramaram. Que vem da influência dos brasileiros, né, Jaguarão, sim. Porque a cultura italiana é excelente na culinária, né? Mas culinária é normal, salgados, né? A culinária doceira italiana já não é tão rica. A portuguesa, sim, que foi trazida para Guaporé pelo pessoal de Jaguarão. A massa folhada, o quindim. Tem nas padarias ali até hoje e as pessoas, né? Doces com frutos de gema de ovo, que só o pessoal de Guaporé sabia fazer. Sabe que as doceiras, elas vêm todas de geração em geração, né? Mas foram embora de Guaporé, então podiam resgatar. Algumas foram, né? Algumas sobraram? Sobraram algumas. Sobraram que foram aprendendo, né? Não sabe, Giovanni? Deixa eu contar. Quando eu estava em Porto Alegre, eu gostava de uma confeitaria chamada Thompson. Sim. E a última vez que eu fui, eu era metro residente Paulo Conceição. Estava terminando a residência, um sábado eu tenho uma folga, eu vou lá na Thompson. Um luxo que eu me dava de vez em quando, comer uma massa folhada da Thompson, na Avenida Independência. Aí eu conversava com o pessoal. Aí eu perguntei, na última vez que eu fui, mas me conta, mas quem é a confeiteira de vocês que faz essas maravilhas? É a dona fulana. Ah, tá, de onde é que ela veio? Guaporé. Nossa. Me traz ela aqui. Não, ela acaba de ir embora. Ela terminou o horário dela, era de Guaporé. Uma velha confeiteira de Guaporé, que estava em Porto Alegre. Como foi a minha última vez que eu fui na Thompson, depois eu vim embora de Porto Alegre, né? Eu perdi, mas é uma confeiteira guaporense que fez história dentro da confeiteria Thompson, que foi, por sua vez, uma confeiteria que fez história em Porto Alegre, na arte doceira, né? Tronco guaporense. Eu queria só voltar à tua pergunta, que eu achei muito boa, né? Do Colégio dos Baristas, porque tem uma lei, já existe essa lei, que em preservando um prédio que ainda não tem um levantamento para saber o que poderia entrar nessa lei ou não, mas a lei já existe, né? Teria que regulamentar ela talvez um pouco melhor. Preservando um prédio, tudo aquilo que tu deixaria de construir ali, que tu não está construindo, tu pode construir em outro lugar. Ou no próprio terreno, atrás, né? Então, a ideia seria o quê? Naquele quarteirão dos maristas, que eles têm a quadra inteira, né? Entrar, inclusive, com um novo projeto na Câmara de Vereadores, considerando aquela área do quarteirão como uma área especial no plano diretor. O que era a minha ideia, e nós colocamos, inclusive, depois que saiu o padre Pedro e entrou o padre Joel. Inclusive, foi feita uma comissão pelo Girotto,
e a gente se reuniu na prefeitura e eu expus essa ideia. A gente faria um projeto de lei antes deles demolirem, né? Se comprometendo, então a Mitra se comprometeria a não demolir e restaurar o prédio, mas, em troca, o município deixaria construir ilimitados números de pavimentos naquele quarteirão, na outra área. Tu vê, hoje, a gente fez um levantamento para o nosso edifício último, para fazer 2 pavimentos a mais, tinha que pagar R$680 mil para a prefeitura. Para fazer 2 pavimentos a mais. Imagina o que não valeria para o proprietário, Igreja Católica, poder naquele quarteirão fazer ilimitados número de pavimentos. Aí vão dizer, não, a igreja não tem dinheiro para isso. Não seria a igreja que iria fazer, era iniciativa privada. Quem teria dinheiro para fazer isso? Se dividiria aquele quarteirão em 6 pedaços, 8. E 8 construtoras poderiam fazer os ilimitados números de pavimentos ali, né? E essas 8 construtoras iriam preservar com dinheiro próprio o prédio e restaurar ele. Entende? Isso seria uma jogada de mestre, ia ficar bom para todo mundo, me parece. Só que o padre não entendeu. Não entendeu. Eu acho que ninguém entendeu. Porque ninguém na reunião me deu força também. Às vezes o padre até entende, mas sempre tem uma comissão por trás disso aí. E às vezes as comissões não entendem. Eu sei muitas histórias assim. Porque veja, em Porto Alegre, no bairro Miso Evento, principalmente, estão fazendo muito isso, está dizendo. Preservam velhas mansões que não são nada comparadas ao que era aquela maravilha do Colégio Conceição do Guaporé. Mas são bonitas. Preservam velhas mansões e negociam os fundos com a possibilidade de fazer um prédio bem razoável, maior do que seria... Porque isso fica diferente, né? A gente vai pelas cidades visitar e a gente vê tudo igual, tudo igual. Então, quem vem para Guaporé não quer enxergar os edifícios. Isso tem em qualquer lugar, né? Tem em qualquer lugar. Claro, isso é necessário, né? Pelo amor de Deus, a economia é a que manda em tudo. Não separa o progresso. Mas não deixa de ter aquilo que é peculiar do lugar, né? Aquilo que só existe ali, que tem uma história guardada. Isso tem um valor enorme. Então, usa disso, né? Para movimentar a economia. A melhor restauração que tem, eu digo sempre, é o Primo Café em Guaporé. Por quê? Porque lá tem um estabelecimento que usa aquele prédio, que o atrativo é o prédio. Próprio prédio. Então não há interesse nenhum em demolir, porque tira a essência, né? Dos anos 30? Dos anos 30. Era do Primo Pandolfo, né? Primo Pandolfo. Que teve o primeiro automóvel de Guaporé. Era do Primo. E o da prefeitura. E a barata da prefeitura. A barata, em 1919. Será que acho que foi um pouco depois? Pode ser. 1919. Está no livro. 1919 ele fez uma viagem a Serafina. Olha só. Levou 4 horas e meia. Com o carro? Com um Ford 1900. Ele veio no 17, o Ford parece que era. Eu com 19 anos, meu irmão me trouxe de carro e eu quis fazer Serafina Guaporé correndo. Eu fiz em 1h46. 1h46. Demorou 4 horas. Mas ele ganhou 4 horas e meia. E ele disse que ele teria vindo em menos de 2 horas se não tivesse fervido o motor tantas vezes subindo o morro na Nova para cá. Nossa. Era um Ford Modelo T de 1917. Ele veio no ano 19. E já tinha a barata lá da prefeitura. Sim. Assim. Tu vê só, puxando o gancho. Aí no livro tem também fala sobre as largas ruas de Guaporé, né? Aí tu vê o automóvel surgindo 1900 praticamente, né? Mas Guaporé muito antes do Guaporé automóvel. É muito anterior ao automóvel. Então as ruas largas não é por causa do automóvel. Já começa, né? Já é uma curiosidade interessante ali para fuçar o livro e saber por que. Tem um vídeo, inclusive, uma boa sobre explicação. Tem. Era as pandemias, vamos dizer assim. Era afastamento. Afastamento das pessoas. A gente teve uma recente, mas a época anterior, eles enxergavam longe. Tinha muita pandemia, né? Muita morte, peste negra. Eles eram planejadores, né? Sabiam planejar o futuro, planejar o futuro no começo do século lá, passado. Mas tem uma outra questão que tem um capítulo grande aí, que inclusive é da época do meu mestrado, que fala que a Guaporé tem esse orgulho do traçado, xadrez, mas isso era um carimbo. Isso é o que mais tem, o traçado que mais existe no mundo. Sim, os romanos já. É o xadrez, a coisa mais fácil que existe de implementar. Tabuleiro, né? Então, não dá para dizer assim, Guaporé foi muito bem planejada. Não, daí calma, né? Daí ali eu já não sou tão leigo, né? Porque o meu mestrado foi em urbanismo, né? E o arquiteto, ele é urbanista. Mas tudo está contado no livro ali, de onde vem essa narrativa, né?
Inclusive, foi tendo uns folders dos anos 80 ali. Vespasiano Correia traçou a cidade, não tem nada a ver, né? Mas ele era engenheiro. Mas quem foi o primeiro intendente, daí aquela coisa gruda, né? Mas não segurou no osso do peito foi o Manuel Francisco Guerreiro. Tu andou lendo já, né? Mas essa história já sabia. É antiga, tu tem de outras fontes, meu pai contava Olha só. Que ele brigou com meio mundo em Guaporé, porque ele teve que tirar um pedaço aqui, já estavam desviando a rua, aí um ficou muito alto, porque ele tirou um barranco, outro ficou muito baixo. Vamos dar os exemplos? Mas ele foi até o final para Colégio Scalabrini. A edificação. Por que está lá em cima? Aí eu pergunto para meu filho, para os jovens, por que o colégio está lá em cima? Botaram toda essa terra aí para fazer o colégio em cima? O hospital, por que aquele murão, o hospital lá em cima? Na verdade, foi tirada a terra para a rua poder seguir o traçado xadrez. Senão, muita gente brigou com o prefeito, né? O Manuel Guerreiro. E ele assumiu essa bronca. Essas coisas eu sabia de casa, mas com certeza está bem trabalhado no teu livro, né? Para quem quiser saber como foi, é uma história muito interessante. Legal, que legal abordar essas coisas. Uma coisa ao redor da igreja, na matriz, aí não tem uma norma específica também para construção, não pode fazer certas obras. Sabe que tem? Eu sou, em primeiro lugar, as pessoas já têm me procurado, dizendo, que lei foi essa que tu fez? Gente, eu nunca fiz lei nenhuma, eu participei do plano diretor do primeiro, de uma reunião. E nunca mais fui, sabe por quê? Porque quem presidia a reunião falou assim, depois que eu me pronunciei 2 ou 3 vezes, ela disse assim, a gente não está aqui para ouvir as construtoras. Aí eu não fui mais, porque estavam me vendo como construtor. Então eu não tinha voz, né? Então eu nunca mais fui. E já me abordaram mais de uma vez, dizendo que fui eu que fiz a lei que não pode construir mais que 2 pavimentos ao redor da praça. Se eu tivesse que opinar, eu sou totalmente contra, em primeiro lugar. Por que tu é contra? Não, então não pode obrigar. Meu Deus do céu. Mas a ideia não é boa, Giovanni? Preservar aquele quadrado. Tem que ser espontâneo. Aquele quadrado, não sufocar aquele quadrado maravilhoso. Não, eu gostaria. Eu gostaria, mas eu não sou romântico ao ponto de querer, por exemplo, que um proprietário aceite uma indenização que a prefeitura arbitre por um terreno que é a única herança que ele tem, da família, entendeu? Eu não acho justo. Eu acho que teria que ser... Toda cidade tem o que merece. Mas pode ser criado as normas de compensação. Se a cidade quer preservar, entendeu? Eu acho que isso vem ao natural. Então já teriam estabelecimentos ali que teriam o turismo já movimentando e pagando a preservação. Como é, por exemplo, o Primo Café, que é muito movimentado, todo mundo vai lá, ele se paga a preservação. É a família que preserva ali, né? Não é prefeitura, não é nada. Não é, e não deve ser, né? Onde sobrou para o poder público preservar, que tombou, a gente fala tombar, mas tombar é preservar, né? É uma lei que obriga a preservação. Aquilo cai ao natural, porque o proprietário não bota mais a mão, sobra para o poder público fazer, o poder público não faz. Sim, ou faz mal feito. Ele passa, não tem interesse nenhum e ele não vai mais... E aquilo cai. A Rua dos Andradas, que é a Rua da Praia, aconteceu isso. Botando reforço metálico naquelas fachadas, que não podia tirar a fachada, para não cair em cima das pessoas. Por quê? Porque foi tombado. E aí sobrou para o poder público. O proprietário, ele simplesmente não bota mais 1 centavo para preservar, porque é caro preservar. Tem que ter manutenção todos os anos, né? Então eu sou contra e acho que tem que ser natural. E tem que refazer as coisas. Agora estão revitalizando tudo o chamado quadrilátero central de Porto Alegre. Um grande investimento da prefeitura, né? Eu não estou tão por dentro. O Sebastião Melo está fazendo uma revitalização do centro. Inclusive vão liberar mais andares dos prédios, onde tem uns vãos para construir. Estava tudo meio bloqueado. Agora querem fazer o contrário, quer levar gente para o centro. Sim. Sempre esvaziou, né? Então eu acho que o poder público teria todas as ferramentas. Por quê? Porque tem o plano diretor, tem a restrição, e eles deviam usar a restrição, que é 6 pavimentos, para fomentar, para incentivar quem quer preservar e permitir mais, e permitir que seja o que... Mas onde é que é 6 pavimentos? A restrição para que área? Quase toda a área central é 6, toda a área é 6. E na periferia é 4. Tem a reforma de Paris, pelo Barão de Haussmann, impôs 6 andares em Paris. E aquelas avenidas de Paris, eu não conheço Paris,
Mas a gente vê que é uma maravilha. Parece que 6 andares, uma espécie de medida. Tem o André Melati, que é o arquiteto, que na época trabalhou no plano diretor, foi o que assumiu a frente, né? Ele me contou, e tem sentido, que os 6 andares, vamos dizer, uma visão assim, bucólica, para entender, ele permite que uma pessoa no 6º andar consiga chamar uma pessoa na rua. Tem isso. Vem dali, mais ou menos assim, né? Entende? Que seria um número de pavimentos humanizado, vamos dizer assim. Agora, na época de Paris, metade do século XIX, também acho que a engenharia para fazer mais que 6 é muito complicada, não te parece? Não. A engenharia da época? Da época, sim. Foi 1850, 60. Mas hoje não. Hoje fica mais barato, muitas vezes, quanto mais sobe. Sim, mas foi há 170 e poucos anos atrás, a reforma de Paris, né? Que impôs 6 andares. Certo. Todo aquele visual que a gente vê das fotos, né? Acho que Barcelona também Barcelona um pouco mais, eu acho. Barcelona eu não conheço, sempre trabalhei, minha vida inteira só trabalhei, não fui para a Europa e estou indo agora com meu filho. Nós vamos para Barcelona, primeira vez, e eu vou visitar Barcelona. E Barcelona tem uma coisa do traçado xadrez que no meu livro está escrito que seria o ideal, do ponto de vista do planejamento, o traçado xadrez com diagonais, que converjam para o centro. Né? E Barcelona tem isso. Buenos Aires tem isso. Eu já fui para Buenos Aires, tem mesmo. Que aí facilita um pouco mais o deslocamento. De Barcelona, que tinha esse traçado aí. Tem as diagonais. Legal. Girelli, acho que conversamos bastante, né? Acho que as pessoas ali já pegaram bastante coisa interessante. Agora, olha só, tu é historiador, é mesmo, embora tu não te assuma como tal, ou por formação. Agora, tu é uma síntese da história do Guaporé, né? Tu é de um tronco, dos Girelli eram de Mussum, lá do paterno, dos Alban eram de Serafina, lá do norte e lá do sul do Guaporé. E tu nasceste em Guaporé, bem no meio, né? Sim. Tu consegue fazer uma síntese histórica do antigo Guaporé, incrível, É interessante, né? Isso, eu não me dava conta, eu me dei conta um tempo atrás dessa questão. Interessante mesmo, né? De se conhecer em Serafina, né? Porque o pessoal de Guaporé vinha namorar em Serafina, né? E ainda hoje tem esse deslocamento, né? Saíram inúmeros casamentos assim. Porque para ver meninas diferentes, e as meninas também não gostavam de ficar com as pessoas daqui, porque depois dá o falatório e gostavam de ficar com quem vinha de fora. E aí, às vezes, meu vizinho, Horst, um alemão, ia namorar em Guaporé, e ele casou com uma irmã do Toninho Spiller, lá de Guaporé. Então havia assim uma reciprocidade também. Estão até hoje um casal, ele tem 85 anos, casal sólido, mora em Toledo hoje. Dentro desse período, desse tá modelo. Namorando, ele não gosta de falar, está namorando uma menina de Serafina. Aí um dia eu vim trazer ele disse: pai, me leva que eu vou na casa dela. Eu digo: nossa, tu vai na casa dela já, que legal. Pô, também não ponho tanto freio, minha esposa mais que põe, porque eu vou deixar ele livre, né, para ele viver as coisas dele, né. Aí quando eu trouxe, mas cadê os pais dela, né? Não, ela tá sozinha em casa. Eu digo: nossa, eu tô sendo cúmplice de trazer ele a Serafina e não tem os pais em casa. É outra geração, né? Na nossa época. Tem que compreender o modelo deles, né, e não impor o nosso, né. Legal. E é interessante que eu tenho feito uns bate-papos lá e soltado no Instagram com ele, com mais uma menina jovem também. E eu falo algumas coisas que a gente tem de memória e sabe, né? Por exemplo, sobrenome Pasquale, Gustavo. O que te vem na cabeça? Só veio um amigo dele que é sobrenome Pasquale. Ele não sabe o que foi Pasquale para Guaporé. A história dos Pasquale. Olha só, tão recente, né? Uhum. Então, coisa se perde muito rapidamente. Eu pedi para a menina, também 18 anos, o Edifício Boscarim. Ela não sabia. E nós, referência para nós, né? Eu conheci o Boscarim, que construiu o edifício. Gelindo. E ele trabalhou na igreja, né? Naquela reforma que deu a fachada atual da igreja de Guaporé. Sim. E trabalhou lá também, não sei se foi ele o artista Acho que principal. Trabalhou, porque muitos construtores trabalharam. O principal era o Tiziano Betanin, né? Tiziano Betanin. E as esculturas eram do Steig, Steig, que ele fez 2 altares laterais na igreja daqui, que depois teve uma reforma que demoliram os altares laterais. Simplesmente suprimiram. Nunca entendi até agora. O que ficou no lugar? 2 paredes nuas. E quem tinha feito foi o Steig, era um alemão. Ele foi praticamente o professor do Emílio Zanon.
2019. Os tímpanos da igreja de Guaporé são dele. Aquelas estruturas, falsa janela dele lá. Né? O que demorou na construção da igreja foi as esculturas. Porque a fachada foi erguida logo, né? E a parte de trás da igreja só veio a ser construída nova 8 anos depois. Né? As esculturas são dele, do Steig? As internas? Não. Ele morou 1 ano em Serafina, construiu os altares. E ele morava no bairro Gramadinho. Meu avô era vizinho dele. E ele cantava óperas enquanto trabalhava a parte de casa. Óperas italianas, embora fosse um alemão. Esqueci, eu vi um vozeirão, áreas de ópera. Cara, foi uma figuraça. E se nós tiver um tempinho, a gente, já que estamos em Serafina, podia falar da figura da Serafina Correia. A pessoa. Interessante. Porque é fascinante, assim, né? Esse casal aí, Vespasiano Correia e Serafina Correia, que viraram nome de 2 municípios, né? E moraram tão pouco tempo em Guaporé, só 6 anos, mas foram aqueles 6 anos principais, né? Que era da formação da vila, né? De 1900 a 1906. E depois o Vespasiano foi chamado em Porto Alegre para assumir a Secretaria Estadual de Agrimensória, né? De colonização. E faleceu logo depois, né? 2 anos depois, em 2009, se não me engano. Ele faleceu e Serafina daí também, nem ele nem Serafina estavam mais em Guaporé. Foi tão pouco tempo, mas é tão fascinante a história desses dois, assim, pelo menos para mim, assim, porque pareciam que eram um rei e rainha em Guaporé na época. Podia falar um pouco mais sobre eles. Podia falar um pouco mais, né? E a Serafina ficou viúva, né, cedo, e ela casou de novo. E na época se casava muito entre família, né? Porque eles até são primos, né? Vespasiano Correia e Serafina são os primos de 2º grau, eles têm os mesmos bisavós. E eles tinham um interesse também, né? Porque as famílias tinham uma herança bilionária, né? Que era do comendador Faustino Correia, se não me engano. Aquele que um monte de... Aquele que deu aquela... deu nada, na verdade. Gente na justiça querendo a herança. Uma parte da herança do comendador Faustino. Eu fiz a conta pelo número de descendentes, que era enorme. Me parece que tinha 50 mil descendentes, já. Isso é anos 2000 aí. Propostos, pelo menos. Propostos. Mas ainda assim dava R$1 milhão cada um. Muita coisa. Então eles casavam na própria família para a herança ficar ali. Mas não também tinha isso. Os valores. Mas também nas festas, né? As pessoas se encontram quando? Nas festas, né? Os namorados, né? E isso aconteceu muito na colônia do Guaporé. As festas de capela, entre 2 famílias que se gostavam, faziam as festas e os primos se encontravam e casavam. Isso é muito comum, muito comum. É interessante que era tão comum, mas hoje, tu conversar isso com uma pessoa, ela vai dizer, nossa, casaram entre primos. Ainda é um tabu, mas aconteceu tanto no passado e continua, tipo, as pessoas ainda veem como um tabu. No Nordeste, eu fiz o projeto Rondon, numa cidade do interior da Bahia. Então eu conheci as famílias antigas de lá, eram todos meio primos entre si. Novas gerações casavam primos irmãos, às vezes. E voltando, então, nós perdemos a Serafina. Ela casou pela 2ª vez com o cunhado. Ficou na própria família, resolveu ali, casou com o cunhado, que da família Simões Lopes, né? Eles já eram amigos, né, da família Simões Lopes, o casal Serafina Correia. Tanto que a irmã da Serafina, a Clara, ela casou com o Simões Lopes, o Manuel Simões Lopes. E a Serafina, ficando viúva, casou com o Ildefonso. E o Ildefonso... Ele foi senador? Ele foi senador da República. E eles foram morar no Rio de Janeiro, né? De Pelotas, a família toda. Irmão do Simões Lopes Neto, que escreveu Contos e Lendas do Sul. O famoso poeta é irmão por parte de pai. E ela foi morar no Rio de Janeiro e ficou morando lá 40 e tantos anos. Toda a vida dela. Sabe que tem um episódio, Johnny, que o pessoal de Serafina foi para o Rio de Janeiro, isso nos anos 50. Assim que ela morreu, mas nos 50 eles foram levar vinho de Serafina, e a marca era Guaporé. E quando as pessoas chegaram e ela viu Guaporé, nome da cidade, ela se emocionou, ela se abraçou nos caras que levaram o presente e ela chorou. Então viveu 6 anos, mas foi intenso. Assim como ela marcou, ela ficou muito marcada também. Sim. Foi uma fase formadora, né? Aqueles 6 anos foram a fase formadora. Dali para diante, né? Conduziram a situação. Certo. Mas foi uma fase, um turning point, né? Uma fase de formação. E tem as histórias que ela mandava a banda tocar
na saída do Vespasiano e no ingresso dele na cidade, porque ele viajava muito, né? Até gerava boatos, né? Com a Serafina, imagina que não ia gerar, né? Ficava sozinha lá. E é interessante porque eles eram pessoas de famílias com posses, certas posses. Não eram milionários, mas tinham posse. E foram morar numa casinha de madeira. E pessoas de bom nível social e cultural também, de onde vieram. Sim. Né? Ela era violinista. Tinha músicos renomados que visitavam ela. Tem uma foto que tem um músico renomado, eu não sei se ele era da Europa, que visitou Guaporé e tem a fotografia e está no livro ali. Então, é fascinante. Ela morou no Rio de Janeiro e eu descobri a casa. E tem as fotos da casa onde ela morou, com o Ildefonso. E esse Ildefonso tem uma história também interessante. Sabes que ela voltou para cá, Serafina, né? Ela está enterrada aqui em Serafina. Os restos dela estão Sim, aqui. tu me contaste essa história aí. Ali perto do Cristo Gordo, do Ferro. Aí, sabe? Interessante, E com uma frase do Mário Quintana, ainda original, especial para... Olha só, quanta coisa, né? Que a gente passa pelos lugares e não percebe. Ela voltou para o município, quer dizer, um pedaço do antigo município dela, né? Mas voltou para casa, da segunda casa. Que legal. E daí ela morou no Rio. E o Ildefonso, ele matou, ele cometeu um assassinato em pleno Câmara de Deputados. Com a arma dele. Porque um deputado atacou com um punhal o filho dele, que também era deputado. E aí ele se defendeu e atirou e matou essa outra pessoa. Isso está tudo narrado ali no livro. E aí ele é esposo da Serafina. Essa parte não cheguei ainda. Coisas interessantes. Assim, o meu livro ele pega o início da cidade e histórias meio sombrias, assim, sabe? E por isso interessantes, né? Então pega curiosidades assim que a gente nunca imaginaria. A Guaporé que ninguém viu, né? Acho que o nome deixa claro. É aquela coisa, em grande parte é aquela coisa que todo mundo devia ter visto, que é interessante. Mas tudo bem, ninguém viu. O povo de Guaporé foi trocado, né? Porque a não vinda da estrada de asfalto na década de 50 foi uma frustração e gerou um declínio econômico incrível, assim, e foi esvaziada a cidade. Aquilo, né? Foi uma negociação, né? Não foi? Foi... Houve uma compensação que beneficiou a poucos em termos de função pública, que foi para Guaporé, e eles negociaram. A história que se conta, eu vi do Bianor Gellen, né? Ele deu nome à pessoa que desviou. Está no livro. O Bianor deu o nome, com sobrenome. A pessoa que teria desviado, né? Eu transcrevi simplesmente o texto dele, né? Mas que Guaporé dormiu no tempo. Dormiu na parada, por quê? Porque ficou discutindo se a estrada passaria por Serafina Corrêa ou por Vila Oeste, que na época tinham igual relevância. Hoje Serafina tem muito mais relevância, né? E aí nessa briga ganhou... A Vila Oeste tinha mais relevância que Serafina na época. Tinha os Fonini, que eram poderosos, e outras famílias lá que... E acabou que venceu por 6 votos a 5 passar por Vila Oeste. Mas ficou tanto nessa briga que as autoridades daqui dormiram no ponto, sabe? E Casca desviou. Teve outros interesses, claro, tinha outras cidades também com interesse, né? Nova Prata era uma. E a estrada foi por lá. E teve uma outra... Mas houve alguém de Guaporé que negociou a estrada. É isso que o Bianor diz? Não, ele dá o nome de uma pessoa de Casca. De Casca. Que teria mexido os pauzinhos para fazer por lá. Porque na época veio uma nova função claro, pública. Cada um defende os seus interesses. Como nós estava defendendo... Não vejo nada de errado nisso. Não, mas a pessoa defender... Né? Porque Guaporé estava defendendo dele, então Guaporé estava desviando de Nova Prata. Então não dá para se olhar para esse lado, né? Uma nova função pública a Guaporé que daria vários empregos, os empregos para a família de algumas pessoas. Eles aceitaram como compensação para parar. Essa história eu já não conheço. A estrada. Tem mais livro para fazer então aí, Roberto. Alguém levou vantagem. Não, então tá. Sai lá para outro lugar, mas para nossa cidade tu dá essa função pública aí, eu tenho um filho para empregar, eu tenho um sobrinho. Não dá para tapar o sol com a peneira. Assim, ó, a vida humana ela é cheia de interesses. Isso tem que ser até encarado como uma coisa normal, é do ser humano isso, e tem que aproveitar isso para desenvolver, né? É uma coisa meio contraditória, é um paradoxo. Não é nas guerras que se faz as grandes invenções.
Quase sempre. O ser humano precisa competir. Até na medicina é assim. Ele precisa competir, ele precisa de alguma coisa, uma força, a gente precisa ter um filho para poder sustentar uma família, para poder fazer alguma coisa pelos outros, porque se depender de fazer para nós, a gente fica num botequim bebendo, entendeu? Não faz nada. Quando a água toca num certo lugar, a gente aprende a nadar. Tem essa exatamente, expressão? é assim. O mundo é assim, né? Giovanni, acho que foi legal. Eu te agradeço, gostei muito. Obrigado que tu viesse aqui para contar todas essas coisas interessantes. Acho que tu vai ter que voltar, né? Não, eu volto, sim, com certeza. Espero que o Guaporé também te aproveita, te esprema também, tem muita coisa para dizer, precisa aprender, né? Desde que não me convide para a solenidade que eu tenho que discursar, ou que tenha que... eu não gosto disso. Mas assim, uma conversa assim, eu acho bem legal, eu estou sempre disposto, com certeza. Que bom. Legal. Então, pessoal... Ouvintes a Rosário, eu agradeço muito ao Giovanni Girelli por ele ser despendido esse tempo dele. Ele é um cara que tem muita coisa a fazer. Amanhã tu viajas para a Europa, é isso? Eu vou pela primeira vez, vou com meu filho. Minha esposa não quis ir, não gosta de viajar, né? E eu vou com ele. Ele está numa idade bem legal, acho, para nós fazer essa viagem. Ele também nunca foi e está com 16 anos. Nós vamos fazer um circuito normal, sabe, com roteiro, com tudo prontinho, né? Depois, talvez, uma coisa mais interessante, tu contar a tua viagem, tu tem uma visão muito peculiar das coisas, muito interessante, sabe, né? Que eu não gosto de ouvir pessoas contando das suas viagens. Eu não sei porquê. Mas olha aqui, tu como arquiteto vai contar... Eu acho tão chato ter que ouvir o que a pessoa... E eu não gosto de ficar falando aí, ver álbum das viagens, tipo, eu acho tão uma coisa... Não sei porquê que eu tenho isso aí. Aí se tu me pedir para ficar contando a história da viagem, só se for uma coisa muito interessante, engraçada, que possa interessar os outros, senão eu penso que as outras pessoas também vão achar chato. Assim. Não, mas tem coisa interessante. Acho que tu vai ter um viés muito peculiar dentro da tua formação, da tua profissão, conhecimento histórico. Acho que vai ser muito interessante tu contar a tua viagem. Mas tá bom, vamos ver. Vamos ficar por aqui? Não? Obrigado. Um bom dia a todos.